Olá, muito bem-vindo de volta a mais uma aula para o curso PHP orientado a objetos. E agora eu tenho aqui Class Produto Controller. Vamos lá, eu vou voltar aqui para o meu navegador. Eu tenho aqui o Produto Controller, você já viu que está chamando aqui o Produto Controller certinho, mas daí você pensa o seguinte. Eu falei que aqui, esse outro valor logo aqui depois dessa barra, ele é um método. Mas só que aqui no Produto Controller eu não estou colocando método nenhum. Então como que eu vou fazer para pegar esse método aqui e colocar aqui? Como por exemplo, colocando aqui calça. Esse método calça aqui, lógico que não vai existir nunca um método chamado calça, né? Então tem aqui, ó, método calça. Então era para chamar aqui o produto, no caso o produto controller, e dentro desse produto controller é para chamar o método chamado calça. E se eu não colocar nenhum método aqui, é para chamar automaticamente o método chamado index. Mas isso, como que eu vou fazer para colocar agora dentro do meu produto controller? Fiquei um pouco confuso. Se você ficou um pouco confuso, fica calmo que eu já vou te explicar com calma certinho. Dentro aqui do meu controllers, eu vou criar um método. Método não, eu estou pensando em método e falei em método. Eu tenho aqui dentro do controllers, vou criar uma classe chamada methods.php. Daí você coloca o nome que você quiser, você coloca método.php, enfim. E nesse methods.php, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um PHP, fechar a minha barra lateral, eu vou colocar o namespace, sempre um namespace, app barra controllers. E logo aqui embaixo vai ser use app barra classes barra URI. Por que que eu já coloquei esse URI? Porque eu sei que eu vou usar ele aqui dentro da minha classe method. Class method. Até porque, para poder pegar o valor aqui em cima, por exemplo, calça, eu tenho que trabalhar com aquela classe URI para poder... Porque aquela classe URI está pegando esse caminho inteiro aqui, está pegando tudo isso daqui. Então, por isso que eu tenho que chamar aqui app classes URI. Eu vou colocar aqui private URI, que nem eu fiz lá no controllers, e vou colocar um public function, vai ser construct. E nesse public function construct eu vou colocar this URI, vai ser igual a new URI. Tudo, por enquanto, é igual aqui o controller, tudo igualzinho esse controller. Mas agora eu vou colocar um método privado, vai se chamar private, vai ser get method. Ou somente método, daí você coloca o nome que você achar melhor. Daí você coloca o nome que você... Na hora que você pegar depois esse código que você está criando, na hora que você bater o olho nesse método, você tem que saber exatamente para que serve esse método. Private function get method, lembrando que o private é somente vai ser visto dentro da própria classe, não vai ser visto fora. O public, daí sim o public vai ser visto. E vou criar agora o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, eu vou colocar if not this, this, o que? URI vai ser empty, URI, empty, URI. Isso aqui você já viu eu fazendo lá na classe na classe do controller. Aqui nessa classe controller, aqui você já viu eu fazendo exatamente a mesma coisa aqui em cima, fazendo a pergunta. Vou fazer uma pergunta, se não tiver vazio o URI lá em cima, o que eu vou fazer? Explode URI, a mesma coisa que eu fiz lá, vai ser igual array filter. Array filter você já viu para que serve esse cara aqui, vai ser explode, eu vou explodir a barra, vou explodir da onde? Do this URI. This URI get URI. Certinho. Agora eu vou colocar o seguinte, return, e vou fazer uma pergunta. Eu vou colocar se tiver setado o que? O explode, se tiver setado, se existir o explode URI no índice 2, o que eu vou fazer? Eu vou retornar o explode URI no índice 2. Se não, o que eu vou colocar? Eu vou chamar o default method. Esse default method, aonde que eu criei? Eu criei aqui no meu index.php. Aqui, ó, default method index. Daí isso já remete nós aonde? Remete aqui para esse cara aqui em cima. Ó. Se eu não colocar nada logo depois do produto controller, automaticamente é para chamar esse index aqui. Viu agora como as peças elas já vão se encaixando? E agora ficou essa dúvida. O que eu fiz aqui? Por que eu coloquei tudo isso daqui? Vamos lá. Aqui no meu Bootstrap, nada melhor do que mostrar na prática. Eu vou colocar aqui method. E aqui também eu esqueci, só vou colocar público somente para mostrar para você o que está acontecendo. Aqui vai ser method igual a new app controllers method. E aqui vai ser method
e vai ser getMethod. Vamos ver o que está ocorrendo aqui. Eu vou colocar barra calça. Olha o que apareceu, retornou calça aqui, tá vendo? Ó, calça, então tá pegando isso aqui no índice 2. Como assim no índice 2? Vamos voltando aqui. Eu vou colocar aqui no method, vou comentar isso e vou colocar um return explode URI. Você vai ver que ele vai retornar o quê? Vai retornar aqui no índice 1 produto, que é esse daqui, e no índice 2 calça. O índice 2 calça é esse cara aqui. Agora, deixa eu só dar um Ctrl Z para voltar, return, e vou colocar o seguinte, eu vou atualizar, apareceu calça. Se eu não colocar nada aqui, vamos ver o que vai aparecer, apareceu o index. Viu que interessante? Viu que legal? Se eu não colocar nada, ele vai chamar o método index. Se eu colocar alguma coisa aqui, ele vai chamar o método que eu coloquei aqui. Tudo isso porque eu coloquei aqui, ó. Se tivesse setado o explode URI no índice 2, o índice 2 já mostrei para você qual que é. O índice 2 é esse cara aqui, é esse daqui. Se existir, mostra ele. Se não, ele chama o meu default method. Só voltar aqui como private. Logo depois, agora eu vou colocar public, vai ser method. Você viu que eu estou seguindo o mesmo padrão aqui do controller. Aqui eu criei um get controller e aqui eu criei um get method. E logo aqui embaixo eu coloquei um method e aqui eu coloquei um controller. Para ficar bem explicado certinho o que significa um e o que significa outro, né? Pelo nome já dá para perceber o que está acontecendo. Eu tenho aqui esse método eu vou fazer o seguinte, isso agora é uma coisa um pouquinho mais, eu não vou dizer avançada, é um pouquinho mais, vamos dizer, um pouquinho mais elaborado. Eu tenho aqui esse método, aqui dentro eu vou colocar um object. Como assim object? Calma que nós já chegaremos lá. Eu só vou fazer uma pergunta aqui, if o quê? Se aqui no meu controller, se aqui no meu controller.php eu coloquei se, cadê? Cadê? Se if class exists, aqui no meu método, eu vou fazer uma pergunta. If method exists, se o método existir, mas para verificar se o método existe, eu tenho que chamar qual que é o objeto e qual é o método desse objeto que eu quero pegar. Não entendeu? É o seguinte, na hora que eu venho aqui, coloco, por exemplo, uma classe chamada produto. Produto igual a new produto controller. Vamos supor que eu esteja pegando um produto controller dessa maneira. E agora eu quero verificar se o método aqui desse produto controller, ele existe dentro dessa classe produto. Vamos supor lá que eu não tenha o produto controller. Só vou colocar aqui um produto. Vai ser... Ah tá, não, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. E agora para verificar se existe o método, por exemplo, o método... dentro do produto, é o método calça, aquele método lá que eu coloquei anteriormente, aquele método que não tem nada a ver. Mas eu quero verificar se o método calça existe dentro do produto controller. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o método exists, o que? Dentro aqui do objeto produto, tá vendo esse objeto produto que está instanciando esse produto controller? Eu tenho que ter obrigatoriamente esse método, esse objeto produto, porque esse objeto produto, ele é o produto controller. If method existe, o que? Aqui eu vou colocar o método que eu quero verificar se existe, como por exemplo o método calça. Agora esse método existe, ele vai retornar verdadeiro ou falsa. Se existir dentro desse objeto produto, que no caso é esse produto controller, se existir o método calça, vai retornar verdadeiro, senão ele vai retornar falso. E agora aqui eu vou fazer a pergunta, if method exists, method exists, ou aqui o primeiro parâmetro é o objeto que eu quero verificar, o segundo vai ser this get method. Se existir, vai ser return this get method. Se não, vai ser o que? Return default method. Dessa maneira assim. Então, se o método existir dentro do objeto que eu mostrei para você, vai retornar, lógico, o método. Se não, vai retornar o método padrão. Qual que é o método padrão? Dentro aqui do index, dentro do index.php, é aqui o index. Só voltar aqui, eu vou chamar agora esse método aqui no meu bootstrap, method, e vou colocar aqui o seguinte, ó. Estou chamando aqui o produto controller, o método chamado calças. Existe lá um método chamado calça aqui no produto controller? Produto controller, não existe o método chamado calça. Então o que vai acontecer?
ele vai retornar aqui missing argument 1. Ah tá, é que aqui eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que colocar aqui no meu Bootstrap, eu vou colocar controller, eu estava esquecendo, já igual a new app, controllers, controller. Agora eu vou colocar controller, só colocar aqui, vai ser pensar no nome. Depois eu penso num nome mais fácil de lembrar, só vou colocar aqui como object. Depois eu coloco, quando eu estiver implementando mesmo o MVC, quando a gente estiver implementando o controller, aí sim eu vou colocar um nome mais amigável. Por enquanto eu vou colocar somente object. Vou colocar object, vai ser controller, vai ser get controller. Get controller. Não, get controller não. É somente controller, não é get controller. Tá aqui o controller. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui para esse method o object. Vamos ver o que vai retornar. Eu vou atualizar. Retornou aqui o index. Por quê? Porque não existe aqui dentro do produto controller, não existe esse calça. Então, se não existindo o calça, vai chamar o index. Agora eu vou criar dentro do produto controller, vai ser um método chamado calça. Vamos ver o que vai acontecer agora. Apareceu aqui o calça. Viu que interessante? Legal, né? Vamos recapitular. Aqui dentro do method, eu estou criando aqui o get method. Se existir alguma coisa no URI lá em cima, o que vai acontecer? Eu vou dar um explode na barra e vou pegar o índice 2. O índice 2 é justamente o método que eu quero pegar. É esse método aqui, calça. Então eu peguei. Se existir, mostra ele. Se não, vai chamar o default method. Qual que é o default method? O default method é o index. E agora aqui embaixo, public function method, eu estou chamando o objeto. Eu já falei para você, o objeto que eu quero verificar se existe um método através desse método que existe. Se existir, retorna ele. Se não, chama o default method. E como eu sei que você é um cara esperto, que você está prestando bastante atenção no código aqui que eu estou fazendo, você deve ter se ligado numa coisa já. Você deve ter se ligado que aqui no meu get method eu coloquei o default method. E aqui embaixo, no meu method, eu coloquei default method. Nos dois eu coloquei um default method. Será que é realmente necessário eu colocar o default method nos dois? Minha resposta é não. Não precisa colocar o default method nos dois. Eu vou explicar para você o porquê. Porque aqui eu estou colocando já o this get method para dar um exemplo para você. E agora eu vou vir aqui no meu navegador e vou atualizar. Apareceu o index e apareceu o index. Esse primeiro index é disso daqui, ó. É desse daqui, dump this get method. E o outro dump é disso daqui, aqui do Bootstrap, e estou dando dump aqui no method. Então no primeiro é esse get method. E o get method aqui ele já está pegando o index. Por que está pegando o index? Porque não existe o índice 2 aqui, ó. Não tem nada aqui logo depois do produto. Não tem mais nada aqui. Então, se não tem mais nada, ele vai cair aonde? Vai cair aqui no default method. Por quê? Porque não existe aqui o índice 2. Caiu no default method. Então, isso aqui já é o index. Caindo aqui no index, o que vai acontecer? Ele vai verificar se esse método existe aqui dentro desse objeto, no caso aqui o produto controller. Existe o index aqui dentro? No caso, ele não existe o index aqui dentro. Mas mesmo se existisse o index aqui, ó, eu vou deixar o calça e vou deixar o public function index. Mas mesmo se existisse o index, olha o que ia acontecer. Se existir o index, ele vai retornar o próprio index. Caso não existir o index, ele vai retornar aqui o default method. E qual que é o default method? O default method é o index. Vamos agora repetir o que eu falei. Aqui o default method, se não existir nada lá em cima, ele vai cair aqui no default method. E no default method, o que é? É o index. E aqui ele já faz a pergunta, se existir o get method no objeto, no caso o produto controller, ele vai retornar o método, se não, vai retornar o index. Caso aqui eu colocar somente null, o que vai acontecer? Isso daqui vai retornar nulo. O nulo aqui faz parte aqui do get method. Existe algum método nulo lá? Não existe o get método nulo. Então, se não existir, vai retornar o index. Então, não preciso daquele default method, porque se não existir aqui o método lá em cima, se não existir no índice 2, alguma coisa aqui, o que vai acontecer? Retornar o index. E caso também, quer dizer, se eu não colocar nada aqui em cima, no índice 2, ele vai retornar o index. Se eu colocar qualquer coisa, ele vai retornar o index também, de qualquer jeito. Então eu não preciso colocar aquele default method lá em cima. Eu acho que você entendeu agora o que eu quis dizer, né? Esse explode URI no índice 2, o que é?
é lá em cima, é isso daqui, ó. Logo depois do produto, é o que eu colocar aqui. Então, se existir, retorna ele. Se não, vai retornar nulo. Se retornou nulo, ele vai cair aqui no método exists. Isso daqui, ele é um objeto, ele é um método aqui desse objeto, no caso, um método aqui do produto controller? Não é. Então, se não é, vai retornar o index. Caso ele for, daí sim, ele vai retornar o método lá dentro. Então é isso. Essa aula foi para trabalhar com o método, para criar o método. Na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esse controller e esse método que eu acabei de criar, a classe controller e a classe method, para os dois já trabalharem juntos. Eu vou chamar o controller, no caso o produto controller, e vou chamar o método. O método, por exemplo, calça, método index, enfim. Mas tudo isso nós vamos trabalhar na próxima aula. Lembrando, se você não entendeu alguma coisa dessa aula, se alguma coisa eu não consegui explicar direito para você, se você não entendeu, poste, por favor, poste lá no fórum, porque isso aqui é muito importante você entender como que funciona. Eu acho que você pode ficar um pouco com dúvida nessa parte aqui que eu expliquei para você, nessa parte aqui e nessa parte aqui, ó, onde retorna o default method e essa lógica aqui que eu fiz, esse if aqui. Isso aqui eu acho que para você que não tem tanta experiência assim em PHP orientado a objetos, pode ter ficado um pouco em dúvida se essa parte para você. Ah tá, e antes de terminar, eu quero fazer uma outra maneira de fazer isso aqui. Eu quero mostrar para você uma outra maneira de fazer isso aqui. Eu posso colocar ó, if not e set explode o R2. O que eu vou fazer? Eu vou deixar dessa maneira. Se não, ele vai retornar o explode o R2. Essa é uma maneira do operador ternário ele funcionar. Se não existir o explode o R2, ele vai retornar nada aqui. No caso, se não me engano, ele sempre retorna true, caso existe. Caso não existe, eu vou colocar this get method, só para ver se ele, o que ele vai retornar. Eu vou atualizar. Apareceu aqui sas, se não colocar nada, que vai retornar o true. Então esse true, ele vai cair aqui, ó. If method existe, no caso ele está retornando true, está verificando aqui nesse objeto. Se existir, ele retorna aqui o método, senão o default method. E o true, ele vai existir em alguma parte? Vai existir algum método true aqui, retornando um valor booleano true? Eu acho que não, né? É improvável, quase impossível não, é impossível eu criar esse método chamado true. Porque através desse método que existe, ele vai pegar somente os métodos. Ele não vai verificar os valores booleanos, nada disso. Vai verificar se o método, qual método? O método true existe aonde? Existe aqui no objeto, no caso, o produto controller. Essa é uma outra maneira de fazer isso. Agora sim, essa aula está ficando por aqui. Um abração e até a próxima aula.